Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Bem-vindos aí ao segundo vídeo, ao terceiro vídeo da série Java for Bucket. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre configs, como que a gente cria um arquivo de config para o nosso plugin e como que a gente usa as coisas que a gente coloca lá, né? Como que a gente pode deixar o nosso plugin mais dinâmico possível, né? Permitindo que o usuário ali edite as configurações dele. Né? Então, o vídeo hoje vai ser bem simples, acho que vai ser um dos mais curtos porque é bem fácil de fazer, tá? Só vou guiar vocês aqui no passo a passo, tá? Beleza, para a gente criar uma config, o primeiro passo é o seguinte, vamos definir qual é que vai ser essa config, tá? A config ela vai ficar junto aqui nessa pastinha resources, junto com a config, com a plugin.yml, tá? Então a gente vai vir aqui e dar um new file, e aqui a gente vai chamar ele de config.yml, simples assim, tá? Aí aqui a gente vai definir o que a gente quer colocar para ser configurável, né? Eu posso colocar aqui duas coisinhas hoje, tá? Que eu pensei para a gente fazer, que é primeiro, se a gente vai exigir uma permissão para o comando Java for Bucket e qual que vai ser a mensagem enviada do comando Java for Bucket. Do comando Java for Bucket não, desculpa, do comando site, tá? Então a gente vai permitir que o usuário faça toda a parte de configuração desse comando aqui, tá? Então, primeiro, para a gente definir as coisas, né, a gente vai colocar aqui normalmente. A gente pode escolher da forma que a gente quiser, tá? Então eu vou colocar aqui configs, dois pontos, que é estranho porque o nome do arquivo já é config, né? Vou colocar então comportamento. Aliás, vou colocar site, que é o nome do comando, site, dois pontos, tá? Exigir traço permissão, isso aqui vai receber um boolean, tá? Eu vou passar false por enquanto para a gente fazer a comparação, tá? E aqui a gente vai passar então o valor não, mensagem, dois pontos, tá? E aqui a gente vai copiar a mensagem ali que a gente estava passando fixo, né? Passando chumbado aqui no Java, para dentro da config, tá? Uma coisa que eu vou ensinar vocês a fazer hoje é justamente utilizar os códigos de cores que geralmente se usa em config, tá? Então, ao invés da gente usar esse simoleão aqui, a gente vai usar o e-comercial, tá? E eu vou mostrar para vocês como que tu faz a tradução desses códigos. Porque se tu usar isso aqui direto, sem fazer a tradução, o Minecraft vai simplesmente enviar um e-comercial mesmo. Tipo, se eu mandar um... Até vou mostrar aqui rapidinho. Ah, ele tá dando connection refused porque eu fechei ali o jogo. Então não vou mostrar agora, deixa quieto. Vamos ver depois, tá? Mais tranquilo. Beleza, feita a nossa configuração aqui, a gente vai começar então a usar ela lá no nosso arquivo... Nosso arquivo não, no nosso código, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é dizer lá no onEnable, na nossa classe main, que a gente tem uma config e que a gente quer salvar ela na pasta plugins do servidor para o usuário poder configurar, né, no arquivo config.yml, como vocês já sabem. Para fazer isso, a gente vai utilizar o método saveDefaultConfig, tá? E aí, com esse método saveDefaultConfig, ele já vai pegar a config que a gente tem aqui na pasta resources e vai colocar lá na pasta do plugin, tá? Ele pega como padrão, tá? Então, para começar já serve isso aqui, né? Vamos então passar para a parte de pegar esses valores da config, tá? Para isso, eu vou fazer um métodozinho aqui na nossa classe main, tá? Que vai ser o... Na verdade, primeiro eu vou fazer uma variável aqui, tá? Vai ser private static file configuration config, tá? Por que a gente utiliza o static nesse caso aqui, tá? Primeiramente, rapidinho explicando por que é o nome static. O static, ele... vou chamar de static, tá? Porque é mais fácil. O static, ele... Como a gente tem orientação a objetos, né, no Java, a gente sabe que cada objeto tem as suas variáveis, né? E cada variável pode mudar de valor de acordo com a instância do objeto. Né? A gente tem dois objetos com valores diferentes, então as variáveis dele, as propriedades, elas vão ser de valores diferentes, né? O static, ele justamente quer dizer que o valor vai ser o mesmo, independente do objeto, tá? Porque esse valor ele está atrelado à classe, tá? Então sempre que tu cria uma variável estática, tu está criando uma variável que está atrelada à classe e não a nenhum objeto específico, tá? Daí eu mostro para vocês ali como é que vocês acessam, é um pouco diferente para acessar esses membros estáticos, tá? Eu criei ele como private aqui porque eu vou criar um método para obter esse objeto da config, tá? Então eu vou criar lá embaixo, depois do onDisable aqui, um public static file configuration get config, tá?
E aí ele vai retornar a nossa this.config, não, nossa config só. O que deu aqui? Ah, tá. Não posso usar esse nome como static, porque o método do getConfig já existe na classe Java Plugin. Tá, beleza. Então vou colocar como getPluginConfig aqui, que retorna a config, tá? E daí para preencher o valor da config, aqui no método onEnable, eu vou dar um config é igual a getConfig, tá? Como assim? Por que eu posso usar o config num método normal, um método que não é estático e não vai dar problema, tá? É simples, tá, pessoal? O método onEnable ele não é estático, é verdade. Ele vai ser pertencente, ele vai mudar a funcionalidade dele de acordo com a instância do objeto, tá? Ele pode ter alguma alteração ali de acordo com a instância do objeto. Só que tu consegue interagir com variáveis estáticas dentro de métodos normais, tá? A diferença é que se tu for, sei lá, mexer, alterar um valor de uma variável estática, ele vai alterar para todo o código, tá? Independente do objeto, ele vai alterar para todo mundo, tá? E aí por isso que também se eu criasse, se essa variável aqui não fosse estática, o contrário eu não consigo fazer. Tu pode ver que mudou a cor aqui, mas não deu erro, né? Tem como eu fazer isso aqui também se a variável não for estática. Só que aqui no método static não funciona, porque eu não consigo usar o static para acessar um membro que não é estático de uma classe, né? Porque o programa não vai ter como saber de qual objeto que tu quer pegar aquela informação, né? Então por isso que o uso do static tu pode usar em métodos normais, mas tu não pode usar coisas não estáticas em métodos estáticos, tá? Então deixa eu só desfazer isso daqui. E beleza, quando o plugin iniciar, ele vai pegar a config, vai salvar aqui nessa variável estática, e daí a gente pode acessar essa variável de outras classes utilizando o método getPluginConfig, né? Não sei se eu expliquei para vocês, mas o modificador de acesso private, ele impede que outras classes acessem algum membro que seja com esse modificador de acesso diretamente, né? Então eu não consigo, por exemplo, né, numa outra classe aqui, que vai ser a site, né? Eu não consigo simplesmente chegar aqui e dar um java forbucket.config, tá? Se essa variável ali fosse pública, se eu desse um public aqui, funcionaria, tá? Que eu consigo, ó, pode ver que já saiu vermelhinho, tá dando problema aqui agora porque ele não tá, não tá fazendo nada, né? Mas ele saiu vermelhinho ali do config, eu tô conseguindo acessar de boas o config ali. Deixa eu voltar aqui pro private, tá? Isso aqui é uma boa prática de programação, tá? Isso aqui é mais ou menos o que seria um encapsulamento, a gente esconder as propriedades dos nossos objetos e expor métodos para os outros objetos poderem interagir com elas, mas nunca interagir diretamente. Mas beleza, enfim, só para explicar para vocês o que é o private e por que eu coloquei desse jeito, tá? Então, ao invés de acessar a variável direto, eu vou acessar o getPluginConfig aqui. Reparem que eu estou acessando direto pelo nome da classe, né? Eu não estou acessando pela instância do objeto Java forbucket, eu estou acessando a classe diretamente, porque qualquer membro estático tu acessa dessa maneira, tá? Se não for estático, daí tu vai utilizar que nem eu fiz aqui no player, né? O método sendMessage, por exemplo, ele não é estático, ele é void normal, tá? Então, quando tu dá um player.sendMessage, tu está acessando o método do objeto. Quando tu chama direto a classe e dá acesso ao método ali que for utilizar, tu está acessando um método estático, tá? Beleza, vamos pegar aqui getString. Aqui vai ser configs. E deixa eu ver como é que a gente salvou aqui. Aliás, é site.mensagem. Site.mensagem, tá? Ponto e vírgula. Aqui eu vou salvar isso daqui numa variável, tá? Então eu vou dar um var mensagem é igual a isso daqui. Beleza, tá? Tem esse outro configuração aqui que é o exigir permissão. Vou fazer a mesma coisa, tá? Var exigir permissão é igual a java forbucket.getPluginConfig.get boolean site.exigir -permissão. Vocês devem ter notado, né, que para eu acessar essas configs ali, utilizando esses métodos aqui da classe config, eu utilizei esse caminho dessa forma, né? Site ponto seria tipo
site o primeiro nível, e daí o ponto, e depois o segundo nível, tá? Como ele é um boolean aqui, né, eu utilizei o getBoolean, e para esse daqui eu utilizei o getString, né, porque ele é uma string, tá? Agora, eu vou considerar essa variável exigir permissão aqui, né, rapidamente explicando por que eu usei o var aqui e não usei o boolean normal. Simplesmente porque o Java permite, tá? Esse var ele é uma inferência de tipo, né? Quando a gente sabe qual o tipo que vai ser retornado no método, a gente não precisa colocar o tipo aqui na frente, né? Porque o Java faz uma inferência e aí ele cria uma variável com aquele tipo, mas tu não precisa passar o nome do tipo explicitamente, tá? Então, quando tem métodos assim que tipo, no nome do método já diz qual é que vai ser o tipo retornado, eu geralmente uso o var para não ter que ficar repetindo o nome, tá? Então, beleza. Primeira coisa que eu vou fazer é validar se a gente está exigindo a permissão lá na config, né? Então, vou colocar aqui junto no if da permissão, eu vou colocar esse exigir permissão, tá? Como ele é um boolean, eu não preciso colocar mais nada aqui. Tipo, se isso aqui for true, o if vai considerar. Se isso aqui for false, o if vai considerar também, tá? E aí, para considerar duas condicionais do mesmo if, eu uso esse operador aqui, tá? Que é o operador de e, né? Tipo, se exigir permissão for true e o player.hasPermission for false, aí tu executa o você não tem permissão, né? Manda essa mensagem ali pro player, tá? Então é assim que a gente junta duas condicionais do mesmo if, tá? Então beleza, se tiver exigindo permissão e o player não tiver permissão, manda mensagem para ele que ele não tem permissão e retorna. Se não, passa para frente e aqui a gente vai fazer então a parte da mensagem e traduzir o código de cores ali, né? Então beleza, eu vou dar aqui primeiramente um shotcolor, tá? Ponto translate alternate color codes. Esse método aqui ele tá deprecado, tá? Ele tá para ser removido porque essa questão de chat e cores no Minecraft mudou muito nas versões mais recentes, tá? Mas ele ainda é mais simples do que a versão mais nova ali que o paper suporta, tá? Então eu vou utilizar por aqui porque ele fica mais fácil de entender, tá? Esse método aqui, ele vai pegar o código de cor alternativo e vai traduzir ele na nossa mensagem, tá? Então é bem simples aqui. Vou passar esse apóstrofo, tá? Que também é chamado de aspa simples, que é quando a gente vai usar um character, né? O tipo char lá do Java. E aqui eu vou passar a nossa mensagem, tá? E aí esse método aqui, deixa eu ver o que está dando aqui de problema. Ah, tá, isso aqui pode ser nulo, mas isso aqui a gente pode ignorar. Esse método aqui, ele faz a parte de traduzir os códigos de cores alternativos, né? No caso, o uso do e-comercial ali, pro código de cor normal do Java, que é aquele que eu mostrei para vocês. Do Java não, do Minecraft, que é esse que eu mostrei para vocês aqui, que é o parágrafo, simoleon, enfim, tá? Pode ver aqui que tá com esse amarelinho, que é porque ele tá marcado como deprecado. A gente pode utilizar ele ainda funciona, tá? Mas o ideal seria utilizar um modelo novo, tá? Que eu até vou mostrar aqui para vocês rapidinho como é que seria. A gente iria usar isso daqui e usar esse legacy component serializer .legacy e aí passa aqui o caractere, tá? E aí dá um serialize e passa aqui a mensagem, tá? Opa, desculpa, eu quis dizer deserialize, não serialize, tá? E aí ele vai funcionar da mesma forma e não tá deprecado, tá? Mas, enfim, por hora, vamos manter aqui com o shotcolor, porque ele ainda funciona. E eu acho mais simples, pelo menos, tá? Então, beleza. Fizemos aqui uma configzinha bem básica. Fizemos a parte de traduzir os códigos de cores. Fizemos ali o controle da parte das permissões, né? Bora testar, ver se está funcionando o nosso plugin e ver se vai funcionar as nossas configs ali, tá? Então, beleza. Deixa eu exportar aqui, rodar o servidor e eu vou cortar e encontro vocês lá no servidor já pra gente testar. Beleza, galera. Voltei aqui. O servidor já foi iniciado e olha só o que a gente tem aqui na pasta plugins já. Né? Além da nossa jar aqui, olha só o que nós temos aqui. Né? Uma pasta com o nome do nosso plugin. Né? É um indício de que ele criou corretamente aqui a nossa config, tá? Então deixa eu abrir isso daqui, na verdade, ele abriu ali com Xcode, eu queria abrir com outra coisa, pode ser esse Visual Studio aqui. Vamos abrir que eu acho que vai ser mais rápido do que abrir com Xcode. E aí a gente tem aqui, né, a parte de fazer a edição da config normal, como vocês já sabem, tá? Ele está exigindo permissão como false agora, então se eu entrar no servidor e tirar o meu OP, né, eu devo estar sem OP aqui, mas vamos só para garantir, não tem OP, então vamos embora. Então se eu entrar no servidor,
eu não devo precisar da permissão para ver o site do servidor, né? /site e, de fato, estou sem OP, consegui rodar o negócio ali, tá? Vamos então editar alguma coisa na config para ver se ele vai refletir, né, a alteração que a gente fez. Primeira coisa é trocar isso aqui para true, tá? E aqui na mensagem eu vou trocar essa cor de EA para EB, para ele ficar com aquele azulzinho bonitinho. E deixa eu dar um Command S aqui, tá salvo. Vou dar um stop para reiniciar o servidor. Beleza, iniciou aqui, vamos entrar ali. E aí vamos ver, agora tem o verificação de permissão true, né? Então ele não pode rodar o comando quando eu der /site. E de fato não rodou, tá? Então vamos me dar o OP aqui. E aí vamos testar novamente. E olha só, mudou a nossa cor, né? E mudou ali o comportamento de verificação de permissão, né? Então a nossa config está funcionando, ela já está sendo considerada pelo plugin. Agora tu pode colocar ali as configurações que tu quiser, tá? Tu pode fazer qualquer outro tipo de config e definir aqui, tá? E para te acessar lá no código do teu plugin, tu vai só precisar utilizar, só fazer esse negócio aqui de salvar a config do plugin numa variável e depois poder acessar ela nas outras classes, tá? E aí tu usa sempre esse get plugin config .get alguma coisa, tá? Get string, get boolean, get int, get double, qualquer coisa. E aí o caminho vai ser sempre dessa maneira. Sempre que tu tiver um nível, tu coloca um ponto, tá? Então aqui, né, só reforçando, aqui é site, 2 pontos e abre um nível, né? Então tu usa um ponto para navegar para esse próximo nível aqui, tá? Sempre dessa maneira, beleza? Então é isso, pessoal. Acho que agora deu para dar uma introduzida legal para vocês de como que funcionam ali as configs. Próximos vídeos a gente vai explorar mais recursos ali do Bukkit, mas acho que agora já dá para ajudar vocês a fazer algumas coisinhas mais legais aí nos plugins de vocês, né? Então se tu curtiu, não se esquece de se inscrever, deixar o like para me ajudar e, enfim, até a próxima. Tchau, tchau.